Aleluia. Boa noite, povo de Deus, a paz esteja com todos. Você que está entrando agora, mais um culto na presença do Senhor, mais um culto maravilhoso que nós vamos fazer agora nessa noite, né? E eu quero convidar você a fechar os seus olhos para orar, para a gente orar, para a gente buscar a presença do Senhor Jesus. Então você aí na sua casa, você que está entrando, você que ainda vai entrar, lógico, queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos entrar agora em um momento de oração. Nós vamos entrar em um momento de adoração ao Senhor, com louvores, com canções que exaltam o nome de Jesus. Pai amado, querido Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos aqui, Deus, nesse lugar, aonde aqui, Deus, será um altar, aonde aqui, Senhor, nós estaremos ministrando, Senhor, o louvor, ministrando, Deus, canções que adorarão o Teu nome, ministrando, Senhor, para que as pessoas que estejam nas suas residências sejam abençoadas, Senhor. E também, Senhor, eu quero orar, meu Deus, para que o Senhor abençoe, meu Pai, toda a estrutura de música que foi montada, toda a estrutura, meu Deus, de som que foi montado, Senhor, pelo local aqui, pelo prédio que foi cedido, meu Deus, para que agora, meu Deus, acontecesse esse culto, Senhor, em nome de Jesus. Então você, querido, querida, na sua casa, adore ao Senhor, levante um clamor aonde você estiver, exalte ao nome do Senhor, aleluia, exalte o seu nome, bendiga o seu nome, diga que Ele é santo, diga que não existe outro além de ti, diga que não existe e nunca existirá um Deus tão tremendo como Ele. Então, querido, nessa noite nós já vamos iniciar aqui as canções, nós já vamos iniciar aqui o louvor, nós já vamos iniciar aqui a parte musical. Já vou pedir para que os meninos fiquem na posição aí de alinhamento, para a gente adorar. E já tem aqui, querido, já tem aqui, adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Oi, som, glória a Deus. Não, eu vou cantar aí, depois tu vem para cá e eu pego isso aí. Então vamos cantar, vamos adorar, né? Rafael, eu te busco, essa canção bastante conhecida, essa canção linda e maravilhosa, que já ultrapassa décadas, mas não deixa de ser uma canção congregacional. Então eu vou pedir para que você nessa noite aí já vá mandando um glória, já vai mandando amém, já vai comentando, já vai compartilhando nas redes sociais, já vai compartilhando aí com os amigos para assistir o nosso culto. E se Deus quiser, na terça-feira nós estaremos com um culto presencial em nome de Jesus, com louvor, adoração aí para a glória do Senhor Jesus. Eu te busco. Vamos lá, Rafael no violão. Aleluia. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Nesse eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo do alvo eu vou. Vou lá conquistar. Lutando, pode me impedir. Vou te seguir. Nesse eu quero
mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Não quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Você está chegando agora, adora o Senhor. Te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu estás. Não pode me impedir, vou te seguir. Licença, eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo onde eu vou, a coroa conquistar. Lutando, pode me impedir, vou te seguir. Licença, eu quero mais. Vá! Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Daqui a pouquinho tem Rafael Silva vai cantar uma canção de louvor. Agora quero convidar minha amiga aqui, Gabi Sena, vai cantar uma canção também, em nome de Jesus. Quero conhecer Jesus. Qual tom?
jardim, tua humildade colocou jardim em mim, e se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu pagaria. Pois o amor não se compra, nem se
é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, corações, é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher
pastor Rafael Silva agora vai cantar uma canção agora para adorar. Enquanto isso, querido, aproveita para compartilhar, tá bom? Eu acredito que você sentiu a presença de Deus com essas canções que foram muito bem administradas e dentro da adoração, tá bom? Então agora, meu amigo Rafael, que é o responsável por toda essa estrutura aí de música, de som, e Deus tem abençoado a nossa vida em nome de Jesus. Fica à vontade, querido, para ministrar. Aleluia, glória a Deus. Louvado Aleluia. seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo. Todas as dádivas do mundo
descesses à terra, Maranata, eu te espero, mais que todas as riquezas, todas as dádivas do mundo, Maranata, eu te espero. Aleluia! Eclesiástica aqui da palavra de Deus, em nome de Jesus. Então compartilha, querido, essa mensagem. Você que está através do Facebook, não deixe de compartilhar, tá bom? Compartilha mesmo, deixa que as pessoas ouçam e conheçam a Igreja Evangélica Gênesis, tá bom? Em nome de Jesus. Então agora nós estamos aqui tanto no Instagram, @Pastor Carlos Sena, como também no Facebook da Igreja Evangélica Gênesis, tá bom? E eu quero convidar você, querido, tá bom, a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 15. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15, certo? O tema da ministração dessa noite é: como posso saber qual é a vontade de Deus? Como é que eu posso saber o que Deus quer da minha vida? Como é que eu posso compreender isso? Só existe uma maneira, querida, quando você estuda, quando você lê a palavra, quando você ora e quando você participa das programações da Igreja de Cristo, da Igreja do Senhor Jesus, né? Então vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Eu peço que você acompanhe onde você estiver, tá bom? A palavra do Senhor diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante aos filhos de Israel. Vou repetir mais uma vez o versículo de número 15, tá bom? Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15, que diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante aos gentios e reis, bem como perante aos filhos de Israel. Querido, eu peço que você, aonde você estiver, você feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, porque eu vou orar agora em nome de Jesus. Pai amado, querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite maravilhosa, nós queremos, Senhor, aqui engrandecer o teu nome, engrandecer, Senhor, aqui a tua palavra, Senhor, que nessa noite, Senhor, que aonde as pessoas estiverem, aonde, meu Deus, essa palavra ela venha chegar, meu Pai, que as pessoas elas possam entender que a única maneira de nós nos aproximarmos do Senhor Jesus é buscando a sua face todos os dias, todos os momentos da nossa vida, é buscando a sua face em oração, de joelhos, buscando a sua face no trabalho, é buscando a sua face em casa, Senhor. Então eu peço, Deus, que o Senhor use, meu Deus, agora os meus lábios, use também, Senhor, a minha vida, meu Pai, e que a tua palavra, Senhor, ela mesma vá, Deus, e produza o resultado pelo qual ela vai ser enviada nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bem, queridos, a palavra do Senhor nessa noite falou aqui de um homem chamado Ananias, que ele recebe um comando de Deus. Então muitas coisas na nossa vida, Deus ele dá o comando, mas depende da sua vontade de fazer aquilo que Deus ele tem mandado. Muitas pessoas perguntam assim: como que eu posso saber a vontade de Deus? É muito simples, querido, quando você reconhece que Deus de fato tem um plano na sua vida. E como é que eu posso saber isso, pastor Jackson? A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus e que você verdadeiramente começa a entender o propósito de Deus. Eu me recordo aqui de 16 anos atrás, antes de eu ser cristão, que nós, homens, né, lógico, a gente faz todo o esforço do mundo para estar nos locais aonde Deus ele não se agradava da gente, né? E eu me lembro logo no começo da minha fé que eu tive a oportunidade de vir à Igreja Gênesis, e o pastor Carlos me deu a oportunidade.
E de Maracanaú para cá existia um trem, não era o metrô, era o trem ainda, era aquele trem, aquele bem antigo. E eu me lembro que naquele tempo a passagem era 50 centavos, eu acho, mais ou menos. E eu saía de Maracanaú para cá, porque eu trabalhava na semana inteira. E quando chegava no domingo eu ficava feliz, porque eu vinha para a casa de Deus. Eu ficava pensando assim, em Maracanaú existem muitas congregações, como em qualquer lugar. Então eu ficava pensando, por que Deus está me levando ali para aquele lugar, que de uma certa forma é distante da minha casa? Mas sabe por quê, querido? Porque nós não compreendemos o que Deus ele tem para a nossa vida. E deixa eu te dizer algo, e no momento exato quando acontecia isso, eu pegava o trem lá, que era na antiga estação Vila das Flores, e descia aqui no Couto Fernandes. Couto Fernandes fica ali próximo do Center Box, é um pouquinho longe. E eu vim a pé lá do Center Box para a igreja. Não é tão perto. Eu lembro que eu ainda namorava com a minha esposa, e eu lembro que para a gente era um prazer imenso fazer isso, porque a gente sabia que estava fazendo a vontade de Deus. A gente sabia que o esforço que a gente ia estar fazendo, Deus ele honraria a nossa vida, né? Então veja bem, mas o Senhor lhe disse, né? Então quando Deus ele fala isso, então é porque ele tem um plano realmente. Isaías capítulo de número 45, versículo de número 5 diz assim, ó: eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há nenhum Deus. Eu te cingirei ainda que não me conheces. Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 11. Vou dar um tempo para você procurar aí. Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 11, diz assim: olha o que diz a palavra do Senhor para mim e para a sua vida, meu querido. Você que está na sua casa, você que está aí esperando receber algo de Deus. Às vezes nós perguntamos assim, às vezes nós sempre fazemos essa pergunta, o que você está precisando? Então nós vamos orar a Deus, mas nós já oramos ao Senhor no intuito de que seja feita a nossa vontade e não a vontade de Deus. Porque às vezes a vontade de Deus na nossa vida não vai ser o que nós queremos, vai ser um pouco doloroso passar pelo processo, mas o que é de Deus com certeza prospera e prevalece. Então diz assim Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Você já pode preparar Romanos capítulo de número 8, versículo de número 14. Mas todo mundo ele pergunta, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 14, né? Esses dias agora, devido a essa pandemia, devido ao que está acontecendo no nosso estado, na nossa capital, algumas pessoas elas se aproveitam de alguma experiência particular para dizer o que o Senhor tem a dizer para uma nação. Eu acompanhei um testemunho, eu ouvi um testemunho verídico assim, né? A pessoa ela falava lá que tinha recebido uma visão de Deus e etc e tal, e que ia acontecer algo terrível e tudo, e aquela coisa toda. Mas veja bem, querido, a palavra de Deus diz em Romanos 14 assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, a fim de descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Então às vezes o que acontece? Aquela mensagem que Deus colocou para aquele homem pode ter sido até particular, não vou duvidar, não sei, etc, mas não para uma geração, na minha opinião, né? Na minha opinião. Porque quando nós estamos no meio do caos, as pessoas elas se aproveitam para poder falar aquilo que às vezes nem foi Deus que falou, e a gente presencia isso sempre. Então, querido, se tem uma pessoa que pode saber qual que é a vontade de Deus, você sabe. Você aí que está na sua casa, você pergunta assim: poxa, você já tem insistido tanto. Às vezes tem pessoas que choram: poxa, pastor, o meu esposo ele não me valoriza, eu estou num trabalho, pastor, que eu não consigo prosperar, pastor, durante essa pandemia aí eu perdi o meu trabalho. Mas entenda uma coisa, querido, que eu vou dizer para a sua vida: é em meio ao caos, é em meio às derrotas, é em meio ao deserto que Deus ele levanta você, querido. As pessoas se renovam, porque quando a gente está no comodismo,
Vou citar um exemplo. Nós estamos fazendo um culto aqui de um empreendimento, né? Doces e salgados, é isso? Falei certo, falei errado? Durante esse momento, quem trabalha com alimentação, como a minha amiga Luciana, ela provavelmente tenha passado um momento difícil, mas em nenhum momento ela desistiu da sua fé. Em nenhum momento ela pensou em retroceder. E o que foi que ela fez? Ela se reinventou. Porque é nesses momentos, querido, que nós temos que nos reinventar. É nesse momento aqui que nós temos que partir para usar a nossa fé. Como que eu vou usar a minha fé se nem sequer eu manifesto a justiça de Deus sobre a vida das pessoas, né? Hoje nós tivemos um evento maravilhoso. Nós tivemos um evento ali que nós levamos um café da manhã para as pessoas que estavam precisando, porque nós pregamos o Evangelho, nós pregamos a literalidade da palavra, mas nós também temos que ter as obras. E aí as pessoas perguntam assim: pastor, mas será que era a vontade de Deus que eu fosse lá? Lógico que era a vontade de Deus. Não, pastor, mas eu tenho medo de me contaminar e etc. Querido, deixa eu dizer algo para você, querido. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz que nenhuma praga, querido, vai vir sobre a tua tenda. Você acha que quando a gente se disponibiliza a fazer isso, tanto eu como o pastor, como as pessoas que estavam ali, a gente vai sem nenhum pingo de medo? Sabe por quê? Porque a gente sabe que Deus, ele vai nos honrar. E você vai dizer assim: poxa, pastor, o senhor está sendo imprudente. Não, nós fizemos todos os protocolos dentro do que nós podíamos, mas o que motiva o nosso coração é só uma coisa: fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é mais importante do que fazer a nossa vontade, querido. Quando nós vemos o pastor da nossa igreja, o pastor Carlos, dizendo: gente, vamos acordar às 3 horas da manhã. Você acha que a carne quer acordar 3 horas da manhã? Não quer, querido. Pelo contrário, nós queremos dormir. Mas sabe o que acontece? Fica aquela briga entre a carne e o espírito, e se o espírito prevalecer, querido, eu quero dizer para você que você vai ser uma pessoa bem sucedida. Você sabe por que nós, que somos homens e mulheres de Deus, nós não nos preocupamos com as circunstâncias? Porque nós sabemos que o nosso Deus, ainda que aconteça qualquer problema, ainda que isso venha acontecer de nós o contaminarmos, mas mesmo assim Deus livrará a nossa vida. Então, querido, terça-feira você tem a oportunidade, querido, de às 19h30 você vir para casa. Você já pensou no privilégio? E eu fico pensando assim, que nós não estamos numa nação perseguida. Agora você sentiu um pouquinho do que é uma nação ser perseguida? Você está dentro de casa querendo cultuar. Para mim, querido, não me importava com shopping, com nada, mas eu ficava dizendo: rapaz, faz 2, 3 meses que nós não vamos à igreja física, porque isso é importante. Aí você me pergunta: pastor, isso é fazer a vontade de Deus? Isso é fazer a vontade de Deus, porque nós estamos em um lugar aonde nós vamos nos fortalecer, queridos. Nós vamos se fortalecer na casa do Senhor, não há outro lugar. E algumas pessoas, elas sumiram. Por quê? Porque de fato, querido, é uma batalha que aí quando você ainda não olha para as escrituras, quando você ainda não tem aquela vida de aplicação pessoal da palavra de Deus, querido, aí fica mais complicado ainda. Então quando eu vejo isso, as pessoas perguntando, nós fomos hoje lá e tudo, aí a gente vê a situação que as pessoas elas vivenciam uma situação de miséria, às vezes por causa de droga naquele lugar, às vezes porque a pessoa está aprisionada. Então, querido, eu não tenho dúvida que foi Deus que levantou a Igreja Evangélica Gênesis para fazer esse trabalho lá. Eu não tenho dúvida que foi Deus que levantou a Igreja Evangélica Gênesis para fazer a diferença em relação a pregar a literalidade da palavra, porque as pessoas se aproveitam da emoção, se aproveitam da doença para começar a criar coisas que não existem. Mas a única coisa que eu tenho a certeza é que a palavra de Deus, querido, ela jamais passará. A palavra de Deus, ela jamais passará. Você precisa ouvir e responder à voz de Deus. Versículo de número 10 de Atos dos Apóstolos diz assim. Atos dos Apóstolos, que é o texto base. Certo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor.
Aí eu pergunto para você que está em casa, eu pergunto para você que está ouvindo essa mensagem: Deus, Ele bradou no seu coração, Ele chamou você para fazer a diferença, querido. E aí você se disponibilizou, você falou: eis-me aqui, Senhor. Você disse: Senhor, eu estou aqui para fazer o que quiser. Logo quando o pastor começou a querer fazer a live aqui na Luciana, o Rafael aqui, a gente não dá glória a homens, não é isso. Eu quero só mostrar para você que quando nós estamos disponíveis para fazer a obra de Deus, Deus Ele honra a nossa vida. Você acha que todo mundo não está passando por algum problema agora financeiro? Muitas pessoas sim, outras não, para a glória de Deus, mas todo mundo está passando por alguma situação. Mas isso não pode abalar a nossa fé, isso não pode abalar a vontade de estar na casa de Deus. Então aqui, quando começou isso, o Rafael se disponibilizou a chegar 2 horas antes para arrumar todo o equipamento, para o áudio estar saindo aí para você, para que você tenha uma qualidade. Então, na minha mentalidade como apenas homem, eu fico pensando o quanto Deus Ele trabalha no coração do homem para fazer a vontade e a obra de Deus voluntariamente. Nós precisamos que, não só eu, como vocês também que estão em casa, quando voltar, querido, quando nós voltar às nossas programações, a nossa dedicação vai ser o passo principal para que a obra de Deus cresça mesmo. Durante esse período, eu na minha casa, lógico, né? Então, eu começo a entender que quando há as ministrações, quando há ali a pregação do Evangelho em relação, principalmente aos cultos, domingo, terça, todos os cultos de escatologia, como muitas vezes a gente desperdiça a oportunidade de aprender a palavra de Deus e entender o propósito que Deus tem na vida da gente. Isso é uma coisa tão tremenda, querido. Isso é uma coisa tão maravilhosa que nós temos a oportunidade. Você já pensou se Deus te levasse hoje? Se Deus nesse momento levasse você, o que você teria para oferecer para o Senhor? É isso que eu quero transmitir para você nessa noite. Dedique-se ao Senhor. Somente o Senhor, Ele pode livrar a gente do mal, querido. Somente o Senhor pode livrar a gente do mal. Esses dias eu estava refletindo na minha própria vida. Lógico que eu coloco a minha vida de exemplo no sentido de que logo quando eu tinha uns 26 anos de idade, eu descobri que pode ser até, as pessoas até riem, brincam quando eu falo, mas é a pura realidade. Esses dias agora eu estava até vendo um exame meu, que nesse dia foi até o pastor que me levou lá no hospital, quando eu estava me sentindo bem na época, e eu olhando lá, olha como que Deus é maravilhoso. Foi onde eu descobri que todos os meus órgãos internos são invertidos, cintos inversos totais. Então o que tem a ver isso com a mensagem, pastor? Tem tudo a ver, que Deus, eu nunca senti nenhuma dor na unha, querido, que mesmo todos os meus órgãos sendo invertidos ali, estômago do lado, intestino de outra maneira, mas mesmo assim eu nunca senti nada, querido. E eu começo a entender a perfeição de Deus na vida das pessoas. Se um dia acontecer comigo ou com você qualquer coisa, pode ter certeza que Deus Ele vai livrar a gente do mal, querido. A gente está fazendo a nossa parte. João capítulo de número 16, versículo de número 13 diz assim, João 16, 13 diz assim, ó: quando vier porém o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Você tem intimidade com o Espírito Santo. Você tem intimidade com o Espírito Santo. Mas pastor, como é que eu tenho intimidade com o Espírito Santo? Querido, quando você começa a orar, querido, quando você começa a buscar a presença do Senhor, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, querido. O versículo de número 5 e 6 também do capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos. Você vai voltar lá novamente, porque como eu te falei, é o texto básico da ministração da noite, certo? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 5 e 6. Diz assim, ó: ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus está falando aqui com Paulo. Isso aqui está falando da conversão do apóstolo Paulo. Essa passagem, com certeza você conhece a palavra de Deus, né? Olha o que é que ele responde. Ele responde, eu sou Jesus a quem persegue, mas levanta-te
noite entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer, a fim de conhecer a vontade de Deus. Então Deus deu o comando. Saulo naquele momento, ele ouve o comando de Deus, ele não duvida nem sequer um segundo, ele apenas ouve a voz de Deus e segue o seu trajeto, porque ele saberia que ele estava ouvindo a voz do Deus Todo-Poderoso, e aonde ele chegasse, Deus verdadeiramente honraria a sua vida. Então, querido, se você ouviu a voz de Deus, se Deus tem falado com você, escute Ele, querido. Agora, muitas pessoas, elas partem para aquela questão da rede social. Elas começam a desabafar nas redes sociais, elas começam a falar os seus problemas nas redes sociais, começam a falar de seus problemas, às vezes até para pessoas que não estão habilitadas para ouvir naquele certo momento. Mas, querido, quando você verdadeiramente estiver passando por algum problema, querido, coloca o teu joelho no chão, e começa a orar, que eu tenho a plena certeza que Deus, Ele abrirá o céu sobre a tua cabeça, Deus abrirá o céu e derramará bênçãos sem medidas sobre você e a tua casa. Então seja abençoado, querido. O Salmo de número 119, não precisa abrir, versículo de número 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, quando eu escuto a palavra, quando eu vivo a palavra, você acha que é fácil para a gente? Você acha que é fácil para qualquer cristão? Mas uma das coisas que eu mais agradeço ao Senhor, uma das coisas que eu mais digo, inclusive eu vinha pensando sobre isso, eu vinha pensando como a misericórdia de Deus sobre a nossa vida é tão maravilhosa. Nós estamos sujeitos a qualquer tipo de... Hoje eu vim de ônibus de Maracanãú, eu desço ali na João Pessoa e eu venho caminhando, e eu me lembrei que tudo passa, querido. Aqui próximo da onde é a igreja, você que congrega aqui, você sabe que tem a estação do metrô. Ali antigamente era um matagal enorme, e uma determinada vez eu vinha no domingo umas 4h30, viu, Rafael? Umas 4h30 da tarde, vinha saindo, era um campo, eu não sabia, mas lá vinha saindo 2 rapazes. Quando eu vi aqueles 2 rapazes saindo dali, eu fiquei branco, amarelo, azul. Meu Deus, é agora que eles vão me assaltar. Olha a minha mentalidade. E não era isso. Eles passaram e eu passei e cheguei livre, cheguei sã na casa de Deus. Você sabe por quê? Porque Deus, Ele protege a gente, querido. Às vezes a gente que é medroso, e Deus, Ele não quer isso. Ele quer que a gente seja pessoas corajosas. Estou falando de algumas coisas que me fez refletir durante essa pandemia aí, durante que eu digo para o Senhor assim: Senhor, eu não quero, Deus, e você também deve pensar da mesma forma, fazer a tua obra por obrigação. Não existe. Eu quero fazer a tua obra por amor. Nem que eu tenha que me levantar cedo, nem que eu vá cedo, nem que eu saia cedo, mas eu tenho que fazer a tua obra por amor, porque senão, Jesus, se o Senhor voltar, sou o primeiro a ficar, ou qualquer outra pessoa. Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Nós temos que... Agora, lógico, né, durante 14 anos que eu sou crente, eu não posso falar para você que não houve um momento que não houvesse um esfriamento. Lógico que há um momento que você começa ali a entrar na rotina. A palavra é essa, né? A entrar na rotina, é como um casamento, só que aí é bem diferente, porque isso vai depender de você, isso vai depender o tanto que você tem se dedicado a Deus. Isso vai, aí você vai começar a perceber que a maior alegria da sua vida não é você ser uma pessoa bem sucedida, a maior alegria da sua vida não é você ter riqueza, mas a maior alegria da sua vida é saber que nos momentos de dificuldade e de dor, tem alguém que ouvirá a tua oração, e esse se chama Jesus de Nazaré. Na minha humilde opinião, não existe um momento mais terrível, queridos, de você ver o seu filho em um estado ali doente, ou precisando de um socorro médico, e você não poder fazer nada, porque naquele momento a única coisa que você vai conseguir fazer é ajoelhar, ou então você vai pedir oração. Você vai pedir oração, porque Deus, Ele vai entrar em favor. Então não há, porque no momento que acontece com a gente, quando acontece comigo ou com você, tudo bem, a gente é adulto, a gente resiste, a gente está sentindo uma dor, a gente toma um medicamento, mas a criança, ou então até um adolescente,
12, 10 anos, ele não tem essa mesma probabilidade que nós temos de saber quando a gente está bem doente, né? Então isso afeta qualquer pensamento de um pai e de uma mãe. Mas o que acontece? Quando nós oramos ao Senhor, quando nós buscamos a sua presença, querido, até mesmo isso Deus ele começa a aliviar, e nós começamos a entender que Deus ele livrará a nossa casa do mal. No versículo de número 11 também de Atos dos Apóstolos, diz assim, 9:11: Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelido de Tarso, pois esse está orando. Deus dá um comando ali a Ananias, e em nenhum momento ele duvida, ele pensa em retroceder, pelo contrário, ele pensa em avançar, ele pensa em crescer, porque só assim ele vai observar e vai ver os milagres que Deus ele tem na vida do homem. Tiago capítulo de número 1, versículo de número 5 diz assim, vou dar esse tempo agora para você mexer na Bíblia. Tiago capítulo de número 1, versículo de número 5, diz assim, se porém algum de vós necessitar de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impróprio, e ser-lhes a concedida. Vou ler novamente. Se porém algum de vós necessitar de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropria, e ser-lhe-ás concedida, e Deus concederá. A palavra ela diz: confia no Senhor de todo teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós temos confiado no Senhor, querido. Você tem confiado no Senhor? Você tem confiado em Deus? Você tem achado nele a sua confiança? Você tem acreditado que Deus ele pode livrar a gente do mal? Eu poderia falar muitas palavras aqui, talvez para surtir efeito na sua vida, mas não é isso que eu quero. Eu quero só que você compreenda uma coisa, querido: que nós devemos fazer a obra de Deus incessantemente, porque as pessoas pensam assim: não, quem tem que fazer a obra de Deus é só quem está na obra, quem é obreiro, quem é pastor. Cada membro de Jesus, cada pessoa que está na casa de Deus, ela tem que fazer a obra de Deus, ela tem que incessar. E todos os dias você tem um incentivo lá no grupo da igreja, tem a palavra todos os dias, já tem se pregado que está próximo à vinda do nosso Salvador. Pastor Abelardo ele diz uma coisa interessante, que muitas vezes as pessoas ela amanhecem o dia e não pensam no arrebatamento. Sabe que ele diz isso, mas isso realmente é a pura verdade. Mas hoje amanheceu o dia e eu não pensei no arrebatamento. Eu não pensei, porque às vezes eu não sei se nós amamos não o mundo, mas a nossa condição aqui. Mas poucas pessoas realmente elas pensam no arrebatamento. E se você parar para pensar, muitas das congregações nem esclarece isso para os seus membros. Porque se você falar algo mais profundo, falar de arrebatamento, você vai falar de arrebatamento, mas o que é arrebatamento? Algumas pessoas nem compreendem. Como será? Como será, pastor? Será que a gente vai observar ali, Jesus vai vir nas nuvens? O pastor já tem ministrado sobre isso na segunda, na sexta. Então se você tem alguma dúvida sobre arrebatamento, querido, não era para ter mais dúvidas. Não era para ter mais dúvidas. Apesar de que o nosso coração anela sim. A gente diz assim: quem quer passar pela morte? Eu sinceramente, se eu pudesse, eu não passaria pela morte. Eu não passaria. E uma vez eu estava em uma oração, eu não vou aqui criticar os vasos que falaram isso, mas na minha humilde opinião, eu acho que às vezes falta um pouco de humildade para a gente falar sobre a verdade diante de Deus. Mas eu estava num determinado lugar e
Uma pessoa, ela humildemente falou que não estaria, não era que ela não tivesse preparada emocionalmente, ou que ela não tivesse uma vida diante de Deus, mas que ela não sabia, que ela não queria morrer, vamos ser bem de fato. Aí o vaso bem religioso, né? Ele olhou para a pessoa e disse que não, se você não pensa isso é porque você não tem convicção da sua salvação. Mas não é bem assim. A gente tem convicção da nossa salvação, mas a gente deixa isso no tempo de Deus. Ninguém vai estar. A gente não vai estar pedindo aqui para morrer. Você pede para morrer? Ninguém pede para morrer. A gente está aqui para fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, tentar ministrar e pregar para o máximo de pessoas. Eu posso te garantir que tem muitas pessoas do nosso lado que ainda não ouviram falar de Jesus. Então, você ainda está tendo a oportunidade. Inclusive hoje a gente foi lá, eu falei até com o Josué para que da próxima vez que nós formos lá, a gente fazer um culto naquele lugar para tentar salvar vidas ali naquele lugar. A gente foi lá, deu pão, deu alimento, mas a gente precisa ir lá fazer um culto para tentar resgatar aquelas pessoas, porque você olha para aquelas pessoas e você observa que elas necessitam não só de pão, mas elas precisam da pregação da palavra de Deus também, para que haja uma libertação. Para que haja uma libertação, né? Então veja bem o que diz em Provérbios capítulo de número 3, versículo de número 5 e 6. Provérbios capítulo de número 3, versículo de número 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos. Provérbios capítulo de número 3, versículo de número 5 e 6. Isso. Vou lá mais uma vez repetir. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Meditar sobre o chamado que Deus lhe deu. É verdade que muitas pessoas elas têm dúvidas sobre o seu chamado. É verdade que muitas pessoas elas têm dúvidas sobre o seu chamado. E às vezes o nosso chamado não é só pregar, não é só cantar, não é só louvar. Toda uma equipe, desde o início que começa o culto a Deus, até o final, seja do zelador, da pessoa que zela pela igreja, da pessoa que ministra a palavra, daquele que canta, diante de Deus, o nosso trabalho é igual. Porque cada um tem o seu chamado. Cada um tem o seu chamado. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 5 e 6. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 5 e 6. Diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito são. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, quanto mais eu me dedicar ao Senhor, quanto mais eu fizer a sua obra, quanto mais eu entender o propósito dele na minha vida, você que está em casa, mais Deus, Ele se agradará da sua vida. Por que tem algumas pessoas que fazem mais e outras fazem menos? Porque umas têm o desejo de servir mais. Porque umas têm os desejos de buscar mais ao Senhor. E durante esse período que nós vivemos de 2020, nós já estamos no mês de junho, já vamos para julho, já passaram-se 7 meses. E nós olhamos para trás e eu pelo menos eu olho e eu não consigo entender como que passou tão rápido. Parece que cada vez mais as escrituras estão se cumprindo, os tempos estão se abreviando. E o interessante é que nós estávamos na nossa casa, era para demorar mais, porque nós estávamos em casa. Porque geralmente quando você trabalha, quando você sai, quando você está na sua vida cotidiana, aí é que o tempo passa rápido, né? Mas se você olhar, nós já estamos em junho. Um dia desse nós estávamos aqui celebrando a virada, o 31 aqui, fazendo aqui aquele banquete, comendo. A gente já vai para o ano de 2021 e nós precisamos orar pela nossa nação. Nós precisamos orar pela nossa nação.
que as pessoas acham que o Brasil está a mil maravilhas. O Brasil não está a mil maravilhas por quê? Porque muitas pessoas estão se aproveitando dessa pandemia. Estão se aproveitando dessa pandemia para praticar iniquidade. Mas eu posso te garantir, querido, que Deus, Ele não deixará passar em branco. Porque quantas pessoas morreram por negligência? Não foi por questão de sucessivamente da doença. A doença mata, a doença é perigosa, o vírus é perigoso, mas nós sabemos que muitas pessoas morreram por negligência. E nós sabemos que a nossa oração do povo de Deus é para que Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Ele faça justiça sobre a nossa nação, sobre o Brasil, né? Então terça-feira, querido, repito mais uma vez, às 19h30 você tem a oportunidade de estar na casa do Senhor. Não perca a oportunidade de vir. A palavra de Deus, ela vai ser ministrada, a palavra do Senhor, ela vai ser pregada. É diferente do que você está aí, a gente está aqui no estúdio. É a mesma coisa de você estar cantando ao vivo e você gravar no estúdio. São coisas totalmente diferentes. Então o calor humano, ele faz com que a gente sempre estejamos ali juntos. Então a gente está aguardando ansiosamente você vir aqui buscar a presença de Deus. Tá bom? Eu vou ler mais um versículo para me finalizar a mensagem dessa noite. Espero que você tenha sido abençoado. Vou dar também aqui alguns avisos, lógico. Mas para finalizar a ministração dessa noite, eu queria que verdadeiramente você abrisse a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, voltasse novamente para Atos dos Apóstolos, versículo de número 11 e 12. Agora você vai entender, querido, agora você vai compreender com esse texto o quão é importante você ouvir a voz de Deus, fazer a vontade de Deus, porque as coisas com certeza, naturalmente acontecerão na sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 11 e 12. Então vou dar um tempo para você procurar direitinho, né? A gente ainda tem um tempo aí, né? Mas veja bem, olha como essa palavra é tremenda. Nós estamos falando aqui de nada mais, nada menos de um dos apóstolos mais perseguidos da palavra de Deus, mas que em nenhum momento ele desistiu, em nenhum momento ele pensou em retroceder, pelo contrário, né? Muitas das vezes, se você acompanhar, a gente vai ver o apóstolo Paulo, ele dizendo, ele falando que ele perguntava a Deus por que tanto sofrimento, por que ele era esbofeteado, por que ele sofria tanto. Parece até mesmo ao contrário do que nós vemos hoje, que só se prega maravilhas e bênçãos e etc. Mas a palavra de Deus, ela diz a Paulo claramente: a minha graça te basta. A minha graça te basta, Paulo. Então o que o Senhor quer dizer para a gente? O que o Senhor quer falar para a gente? Que, querido, nós podemos sofrer, nós podemos passar por tribulações, nós podemos também ser honrados, nós podemos também ser pessoas bem-sucedidas financeiramente, mas muitas vezes nós vamos chorar nos pés do Senhor, dizendo: poxa Deus, por que aconteceu isso comigo? Poxa Deus, por que nesse momento agora eu sei, eu tive que me separar, ou etc, alguma coisa que esteja acontecendo com sua vida. O Senhor vai dizer para você: a minha graça, ela te basta. Então veja bem o que diz a palavra de Deus. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está o quê? Ele estava o quê, querido? Ele estava orando. Ele não estava parado, ele não estava sem fazer nada, ele não estava apenas olhando para o céu, ele não estava apenas brincando, mas a palavra de Deus diz que ele estava orando. É por isso, querido, que quanto mais você ora, mais os milagres e bênçãos acontecem sobre a tua vida. Se você tiver aí, você pode dar um glória a Deus. E viu entrar um homem chamado Ananias, e lhe pôs as mãos para que recuperasse a sua vista.
recuperasse a sua vista. Você já imaginou, querido? Nós, eu, você, que somos acostumados, nós nascemos com a nossa visão normal, nós andamos, nós caminhamos, nós dirigimos, nós escrevemos, nós vemos aí as redes sociais, e de uma hora para outra nós perdemos a visão. Então, querido, imagina a sensação que aquele homem estava, Saulo, que era acostumado a ver isso. Mas, querido, ele continuou orando, ele continuou buscando, ele continuou clamando, porque ele sabia que a qualquer momento o Senhor Jesus cumpriria a sua palavra sobre a sua vida. Então, querido, nessa noite, se Deus ele falou ao seu coração, Deus verdadeiramente vai cumprir a sua palavra sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua parentela, sobre os teus filhos, e você verá a glória de Deus. Você verá a glória, a amplitude das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Você analisa, você vai ver, sabe o que? Quando passar o tempo da sua aprovação, quando passar o tempo que tudo estiver ali calmo, você vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, como que eu suportei isso? Aí você vai lembrar que cada passo que você dava, você não estava sozinho, mas quem estava com você era o próprio Deus de Israel. Aleluia, aleluia. Quanto mais nós caminhamos, mais a gente se sente cansado, mais a gente vê as dificuldades. Vejo pessoas sorrindo. Eu vi uma entrevista, eu vi um documentário, meu amigo Rafael, pastor Carlos, eu vi um documentário de uma senhora, para finalizar a minha mensagem agora, para finalizar a pregação, mas eu vi uma senhora humilde aqui do interior do Ceará, fizeram um documentário com ela, minha amiga Luciana, e no documentário ela aparece, não sei se vocês já viram, mas um documentário que fala lá sobre a pobreza extrema. Escute, preste atenção por gentileza, para você entender que às vezes a gente tem tudo, mas a gente sempre quer mais um pouco, né? Então escute, e aquela senhora, ela puxa uma chinela que ela tinha ali, vocês que são, com certeza, eu não sei se vocês fizeram, mas eu já fiz quando eu era menor, que quando a chinela havaiana quebrava, você pregava um pregozinho e você batia o cabresto, colocava no cabresto, né? Todo mundo, se você não fez, graças a Deus, glória a Deus, mas eu já fiz isso. E ela mostra a sua chinela havaiana, e a repórter ali, a pessoa que estava fazendo documentário, eu pelo menos fiquei impressionado com aquela senhora, porque ela dizia assim, olha, eu estou com essa chinelinha aqui, mas toda vez que eu pego em dinheiro, o meu pensamento é comprar 1 quilo de arroz, comprar 1 quilo de feijão, para que eu possa me alimentar. E aquela mulher, ela olhava com um olhar tão feliz, ela sorria de uma maneira tão grandiosa. E quantas pessoas tiram a sua vida por causa de riquezas, quantas pessoas dão cabo da sua vida por isso, e aquela senhora da sua pobreza fazia a sua felicidade. Eu não estou aqui pregando que você tem que ser pobre, eu não estou dizendo aqui que você tem que ser miserável, eu estou dizendo a você que você tem que entender que Deus ele tem o melhor para você, querido, mas você tem que ser uma pessoa grata a Deus. Hoje você está de carro, seja grato. Hoje você está de bicicleta, seja grato. Hoje você está a pé, seja grato. Um dia eu vinha de trem, outro dia eu vinha de ônibus, outro dia eu vinha de carro. Querido, não importa. O importante é que você venha. O importante é que você não desista. O importante é que você não pare. O importante é que o inimigo não consiga parar você. Porque em casa, querido, não dá. Em casa nós oramos, nós buscamos, mas o correto da gente é estar na casa de Deus, é buscar a presença de Deus. Eu sou um defensor, até os últimos dias da minha vida, da congregação. Eu sou um defensor, inclusive da visão que é ministrada na nossa igreja. Sou um defensor. Eu acredito agora que, para finalizar, lógico, que a visão que é ministrada na nossa igreja, a visão que é pregada aqui pelos pastores, principalmente a visão que Deus deu ao pastor Carlos, que é uma visão, querido, que tem que ser implantada em várias igrejas, para as pessoas. Hoje eu passei uma congregação, meu Deus do céu, vinha de ônibus, Jesus me perdoa que eu vou falar, não vou nem dizer o nome, lógico, e eu vi o nome da congregação, meu querido amigo pastor Carlos Sena, e tinha embaixo apóstolo fulano de tal. Para que colocar nome de apóstolo na faixa da igreja? Se aí, tá entendendo, Rafael? Apóstolo fulano de tal. Porque às vezes o homem quer aparecer mais do que o evangelho, quer aparecer mais do que Deus. Aí eu ficava olhando assim, meu Deus,
diante de Deus, eu estou aqui diante do altar de Deus, eu não mentiria. Eu disse: Deus, obrigado por estar na minha congregação lá, aonde se prega a palavra de Deus em sua literalidade, aonde eu vejo o esforço lá do pastor em ensinar as pessoas, aonde eu vejo o esforço do pastor em não querer trazer glória para ele, aonde eu vejo o esforço da igreja em implantar uma visão, querido, aonde exalta somente o nome do Senhor Jesus. E as pessoas às vezes defendem uma visão de que um ramo vai salvar. Então qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Faça uma reflexão agora. A vontade de Deus é que você fique parado? Não. A vontade de Deus é que você não pare, prossiga, caminhe. Aleluia. Então você na sua casa, querido. Pastor Carlos vai querer dar alguma palavra, pastor, aqui? Quer não? Tá tranquilo? Aleluia. Vamos entregar hoje a vida a Jesus, agora nesse momento, no culto online. Essa é a chance que você tem. Não para. Aquela música lá que eu te disse, tu não olhou não? Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então feche os seus olhos, querido, em casa. Vamos louvar apenas uma canção. Vai aceitar Jesus? Oh glória! Você que está em casa aí, querido, aplaudo. Nós temos aqui. Pode vir, pode vir. Mas eu quero chamar o senhor, pastor, para fazer. Pode ser? Pode ser o senhor? Então vem cá, querida. É a Raimunda. Pode aproximar, não fique com medo não. O distanciamento social aqui a gente está tranquilo. Lá veio, passei álcool em gel, fiz todo o protocolo. Gente, a Raimunda aqui, ela mora vizinha à nossa igreja, para você que não sabe. Ela estava aqui sentadinha ouvindo ali a palavra, e ela foi impactada pela palavra, e ela resolveu aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Olha que maravilha. Você está vendo como Deus, Ele não deixa de trabalhar, querido. Não há empecilho, não há nada que possa impedir o trabalhar de Deus. Agora, a palavra de Deus diz, Raimunda, que nós temos que confessar Deus, Ele, diante dos homens. E agora você vai fazer esse ato. Olha que coisa maravilhosa. Eu ainda me lembro o dia que eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus na igreja pentecostal. Olha o nome da igreja pentecostal, Deus é amor. E eu lembro que naquele momento, quando o pastor falou ali, mesmo eu com o cabelo pintado de louro, mesmo eu todo, mas não consegui resistir, eu corri lá para o altar. E eu vi que as pessoas tossiam. E quando eu cheguei aqui na igreja Gênesis também, eu cheguei dessa forma. Cheguei arrebentado pelo mundo, lógico, porque a gente acha que está bem no mundo, a gente acha que está por cima, às vezes você acha que, mas não é. Só que faltava algo dentro do meu espírito. Porque quando você chora, você não tem para quem chorar. Mas quando você aceita Jesus, todas as tuas orações e o teu choro será direcionado para Ele. Então tudo que eu falar você vai repetir comigo, tá bom? Pode ser? Pode? Então você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu, Raimunda, feche seus olhos, aceito o Senhor como exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Senhor, nesse momento eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu me arrependo de tudo que eu fiz que ia contra a tua vontade. Mas nesse momento, Senhor, eu vim humildemente no teu altar reconhecer que sou uma pecadora e que eu preciso de salvação. Então, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Aleluia, tudo bem? Que bom, né? Aleluia, louvado seja Deus. Então louve, louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve, precisando, louve, tá chorando, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Cante aí, e Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando
nome do Senhor. Se você foi abençoado, querido, Deus abençoe a sua vida, tá bom? Quero só dar a agenda aqui rapidinho, né? Foi definido. Amanhã continua normalmente, né, pastor? O culto de escatologia será às 21 horas, né, pastor? Às 9 da noite, né? Às 9 da noite. Então você está convidado a aprender a palavra do Senhor. Não perca essa oportunidade maravilhosa de aprender algo tremendo da palavra, porque somente você aprendendo a palavra de Deus que você vai conseguir executar. Você vai conseguir ter uma vida alinhada com Deus. Na terça-feira nós retornaremos, como já foi falado aqui, às 19h30, né? Então você tem que vir com a sua máscarazinha. Aqui vai ter distanciamento, vai ter o álcool em gel, vai ter todo o protocolo para que você tenha um culto tranquilo, né? Então, durante a semana, o pastor vai falar como que vai ficar aí a programação, mas terça e quinta já está marcado, e eu e você estaremos aqui, eu sei disso. E no domingo, se assim Deus permitir, mesmo que seja reduzido, mas nós estaremos aqui na casa do Senhor, adorando e exaltando ao Senhor Jesus. Amém? Fico feliz com a participação. Quero agradecer de antemão aos meus amigos músicos. Quero agradecer também ao pessoal do louvor, que alguns não estão participando, mas eu creio que logo todos nós estaremos voltando aí com tudo. As meninas que fazem parte do louvor, as meninas que cantam, né? Todo mundo para a glória de Deus, tá bom? Então, querido, aonde você estiver, você vai estender as suas mãos. Que a graça do nosso único, suficiente, eterno Salvador, o amor de Deus Pai e as ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre a igreja, esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, aleluia. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite a de dia. Nas suas mãos sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito, eita Jesus, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia! Glória a Deus. Aí o pastor é 1000 e utilidades. Dirigiu a Kombi hoje. Hoje nós fomos fazer ação social. Aí foi uma briga assim, né? Eu tirei a Kombi, eu botei aqui. Oh meu Deus, e agora como é que vai ser? Aí levei o pastor. Rapaz, eu dirijo tudo até Brasília, então bora embora. A gente foi ver. Graças a Deus foi tudo na paz, tá bom? Então Deus abençoe vocês. E até terça-feira, se Deus quiser. Amém?